tudo relacionado a valores e dados, informações aqui, é tudo fictício, é somente para preenchimento mesmo das informações, para que eu possa mostrar, né, e explicar aqui o sistema para vocês, tá? Então, como eu disse, ele vai ter toda a gestão interna aqui do delivery, né, dos pedidos que chegam ali, e do restaurante também, né, com opção de vender direto ali no balcão, opção de abertura de mesa, comissionamento de garçom, comissionamento aí para as entregas. Então, ele é bem completo. Vamos lá, vamos começar aqui primeiro pelas configurações do sistema, tá? Aqui o painel você pode utilizar ele em modo claro, modo escuro, ele tem algumas notificações aqui acima também financeiras, inclusive no dashboard também nós temos notificações financeiras, tá? Tarefas aqui porque ele tem também agendamento e algumas formas aqui também de recebimentos por tipo ali, né? Delivery, consumo do local, mesas, etc. Aqui em configurações, nós temos várias e várias configurações para o sistema e isso é importante vocês entenderem aí também, tá? Então aqui vai ter os dados, né, do delivery que vai ser mostrado aí em alguns relatórios, em algumas outras situações também. Aqui nós vamos ter a parte aqui para você poder controlar, né, isso é mais gestão financeira mesmo, tá? Se você tiver algum recebimento, algum outro pagamento, pode controlar multa e juros também aí dentro do sistema. Aqui você define a previsão de entrega naquele dia para o restaurante, tá? Eu coloquei 30 minutos, mas pode ser que tenha dia que isso varie, então é interessante você ter isso aqui nas configurações. Você vai definir também um horário de abertura e fechamento, né? Se tiver dias que não funciona, depois eu mostro aqui, porque tem também a opção para você cadastrar aqui no sistema. Aqui você vai definir também, né, se o restaurante está aberto, às vezes você tem um imprevisto e ele fica aberto aqui de 8 às 2 da manhã, tá? Mas naquele dia você teve um imprevisto, não pode abrir ele. Então você pode colocar aqui não e aqui uma mensagem, que aí quem acessar vai conseguir visualizar esse retorno ali, tá? Aqui também é a mesma coisa, ó, fechado, né? Aliás, você quer mostrar aberto, na verdade é só uma opção que tem aqui do delivery, tá? Que ele fica com essa informação ali. É aqui que você fecha o estabelecimento e define uma mensagem caso ele esteja fechado. Isso aqui são informações para o comprovante, né? Banner rotativo, que é o que fica aqui no início, ele não está aparecendo, mas ele é totalmente responsivo, tá? Então no telefone você vai ter essa visualização aqui, ó, e vai ter um banner rotativo sendo mostrado nele. Na parte web ali eu não achei interessante estar mostrando isso aqui, né? Mas no telefone ele fica bem simples aqui, bem fácil de acessar, então fica bem tranquilo para você manipular e fazer os pedidos. Depois eu vou mostrar como em poucos segundos, né? Menos de 30 segundos você consegue fazer um pedido aqui, tá dentro do delivery. Aqui vai ter informações para você poder também definir o tipo de frete, se você vai trabalhar por distância, aí tem que utilizar uma API do Google Maps, tá? Até atualmente 40 mil requisições por mês é gratuito, acima disso é pago, então isso aí pode ser que mude, né, mais para frente, mas atualmente é assim. E aqui você tem a opção de utilizar também por bairro, e aí você tem que cadastrar os bairros aqui, depois eu mostro, e na hora que os clientes forem fazer os pedidos, ele vai mostrar quais são as possibilidades, tá bairro, mas é local, tá? Às vezes é o interior e você entrega também nas cidades ali, né, vizinhas, então você pode cadastrar elas no lugar de bairro, que eu coloquei bairro, né, mas poderia ser região, qualquer outra também, não faz diferença não. Se você for utilizar o Google Maps, você tem que ligar a chave dele aqui, tá? Eu explico aí também num vídeo específico como que faz para pegar essa chave lá e colocar aqui, mas isso é só para o cálculo de distância, se você for calcular ali, né, a distância e fazer o frete com base nisso. Latitude e longitude também vai servir para você poder definir qual a latitude e longitude do restaurante, para ele começar a calcular o raio de entrega a partir, né, do ponto que você definiu ali. Distância máxima de entrega, então, por exemplo, nós vamos entregar até 50 km, passou disso, não vai entregar mais, tá? E o valor aqui que vai ser cobrado por quilômetro, a maioria trabalha aí com um valor, né, de R$1 por quilômetro, que é um valor suficiente aqui, tá? Isso aqui são para relatórios, né? Abertura obrigatória de caixa, se você quer que para lançar qualquer movimentação financeira o usuário tenha um caixa aberto, tá? Então tem isso aqui também. Isso aqui é o único serviço que é externo, que é pago, que é a API do WhatsApp. Então, quando você faz um pedido, depois eu vou mostrar, ele manda todo o detalhamento para o cliente ali via WhatsApp. Inclusive, se você também, né, muda o status daquele pedido, ele também recebe. E essa integração é muito interessante para
todo e qualquer tipo de sistema, tá? Aí aqui eu dou 3 opções, né? Word Message, Menuia e essa outra da Newtek ali, que eu não uso muito. A que eu uso mais atualmente é a Menuia, né? Do Diego, tem um suporte aí muito, muito bom e o custo vai ficar de cerca de R$10 mensais, é muito em conta, tá? Isso aqui não tem mensagem limitada, não tem algumas APIs que limitam, né, a quantidade de mensagem, ou você paga por mensagem disparada aí para um delivery, é terrível isso. Então aqui não tem mensagens limitadas, você manda quantas mensagens você quiser e fica aí em torno de R$10 por sistema, tá? Então se você for instalar esse delivery, por exemplo, em 3 restaurantes, vai ser aí cerca de R$30 para essas 3 instâncias, esses 3 dispositivos ali que vão estar disparando aí para os clientes. Então você pode disparar para quantos clientes quiser, quantas mensagens quiser, né? É por número que é cobrado lá, tá? Aqui, e existem outras também que vocês podem estar integrando aí no sistema. Às vezes você já é programador, você já tem costume de utilizar outra API para disparo, tranquilo, né? Eu já deixo aqui mais de uma opção, mas você pode também estar colocando outras opções aí. Ah, mas como eu ligo o meu telefone aqui? Também tem um vídeo que mostra, tá? Se você precisar dessas informações aí, você pode me perguntar. Inclusive, todo o desenvolvimento do sistema eu também faço em vídeo. Eu crio cursos que ensinam a desenvolver o sistema, né? Então você recebe tanto o sistema já pronto para poder utilizar e instalar já, quanto também vem as aulas que ensinam, tá? Todos os recursos aqui. Então, para quem tem tempo, é interessante acompanhar elas, porque pode adaptar, modificar, depois implementar outros recursos. Isso aqui é a forma que vai ser cobrada as pizzas, tá? Com a média dos valores, que é o ideal, né? Mas tem gente que ainda trabalha com maior valor, então você pode também, pizza meio a meio, cobrar dessa forma. Abrir comprovante aqui, que é para ele abrir o comprovante após efetuar o pedido. Coloquei não, mas se você quiser ele também pode mudar para sim, né? A taxa do restaurante que vai ser cobrada aqui para cover, tá? Isso aqui agora já é mais voltado para a parte interna mesmo dele. Então se tiver alguma taxa, deixa aqui o valor, se não tiver pode deixar zero. Isso aqui é o tempo que ele vai ficar atualizando os pedidos, buscando novos pedidos na tela de pedidos, mostro daqui a pouco. E quantos por cento você vai trabalhar a comissão do garçom também, tá? Isso aí já na estrutura interna dele, né? Isso aqui pode deixar como não, porque é dados cadastrais aqui do sistema que são acesso de perfil de usuário, tá? E aqui, se você for utilizar a API do Mercado Pago para o Pix, aí você deixa ela aqui. Se você não for utilizar a API do Mercado Pago para o Pix, que ele gera o QR Code automaticamente, já verifica se está pago, já dá baixa no valor, aí você deixa vazio e coloca a sua chave Pix aqui. O que vai dar diferença, né, nisso aí? É na hora do cliente finalizar o pedido, tá? Se você não deixar uma chave Pix do Mercado, uma chave do Mercado Pago aqui associada, né, com a API do Mercado Pago, aí ele vai mostrar a sua chave Pix que estiver aqui, tá? Esse vídeo também, se você não souber integrar o Mercado Pago aqui, puxar o token dele, pode me perguntar aí que eu mando para vocês, tem um vídeo que ensina a fazer essa ligação, tá? Então basicamente nas configurações é isso, né? Aqui o que você vai mudar é mais algo visual mesmo, as logos do sistema, mantenha tal, para o ícone PNG, para o relatório tem que ser uma JPG, né? Mantenha esses tamanhos aqui de preferência, tá? Um relatório é interessante que seja uma imagem desse jeito, ó, que está horizontal, porque ela vai ficar aqui, ó. Deixa eu gerar um relatório para vocês poderem ver. Então eu vou gerar um relatório aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Não tem jeito não, ele vai ficar um pouco grande aí porque eu tenho que explicar muita coisa, o sistema tem muitos recursos, então vai ficar um pouquinho grande. Mas aqui quando eu gero, tá vendo? Ele fica aqui, ó. Então uma área retangular, né, para ele seria mais adequado, tá? Então você pode estar colocando essa imagem com uma área retangular. Se você clicar aqui em salvar a imagem, né, e salvar ela no computador, você consegue visualizar também qual é o tamanho exato dela, caso você queira criar uma arte aí já naquele tamanho, tá? Então, quanto às configurações do sistema é isso. Vamos fazer um pedido aqui primeiro, para eu começar a explicar essa situação do pedido. Então, vamos supor que eu queira pedir um salgado, e aqui eu vou ter a grade dos produtos, tá? Dos itens. Então isso aqui depois eu vou explicar, porque você pode cadastrar o que você quiser aqui. Então eu coloquei uma opção, ó, escolha os sabores, eu quero esse, e assim vai, ó, vou selecionando quais são os sabores aqui que eu quero, tá? Mas eu posso criar várias outras grades ali para esse item também, né? Colocar observações e entre outros. Então aqui ele mostra quais são as opções que foram selecionadas, né? Mais um fechamento do pedido mesmo, eu poderia clicar em comprar mais, vamos colocar também uma bebida, ó. Vou selecionar uma bebida aqui,
Prontinho, adicionei ela. Ok, aí vou finalizar aqui o pedido. Tá? Na hora de finalizar o pedido, se o cliente já fez um pedido antes, ele puxa os dados dele aqui automaticamente. Se ele não fez, ele vai preencher a primeira vez ali. Tá? Aí aqui ele vai selecionar se é para retirar no local consumir ou entrega de delivery. Né? Se ele tiver já feito um pedido antes, ele vai preencher aqui com os dados dele e aí você consegue avançar para o pagamento. Tá? Aqui nós temos a seguinte opção, né? Ele está com a API do Google Maps. Ah, isso mesmo. Então, se eu colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Agora que eu vi isso. Vou colocar um CEP aqui, ó. Beleza, vou digitar aqui, aí ele puxa, tá vendo? E ele já me deu uma taxa de entrega de R$15, mas isso aconteceu por quê? Porque aqui, ó, ele está marcado para utilizar... Ah, se bem que ele está local bairro, né? Ah, perdão. É porque eu estou, por isso que ele estava dando esse alerta. Aqui eu estou em localhost, tá? Então eu não entrei aqui exatamente nesse ambiente, não. Vou entrar aqui novamente, porque nesse ambiente ele nem está com aquela opção, né? Então ele nem vai mostrar. Foi bom ali que vocês conseguiram ver a possibilidade também por distância, tá? Mas nesse exemplo aqui eu vou fazer um outro pedido. Então eu vou selecionar um sanduíche. Aí esse eu vou concluir ele. Vamos selecionar aqui um hambúrguer. Não vou nem colocar nenhum outro item junto dele, não. Então, ele já preencheu os dados ali, tá vendo? A entrega delivery. Como aqui nas configurações ele está pedindo local bairro, né? Ele não vai trabalhar com aquela API. Então, ele busca os dados do cliente, se o cliente já fez um pedido. Se não fez, obviamente, ele vai colocar ali. E aqui você seleciona o bairro, os bairros que estão cadastrados. Esses bairros, eles são cadastrados aqui, ó. E outras situações também são cadastradas aqui, em cadastro bairro local, ó. Pronto, aí você vai cadastrar os locais que você entrega e os valores para ele, tá? E na hora que o cliente for pedir, vai estar aqui, ó, de acordo com o que ele for selecionando, ele vai atualizando ali aquelas informações. Então, dá para trabalhar dos dois jeitos, tá? Ou por distância ou por local pré-definido. Se você estiver com a API aqui, ó, do Mercado Pago sendo utilizada, quando você clicar na opção de Pix, ele já gera o QR Code, tá? E o cliente só vai conseguir concluir o pedido após ter pago esse Pix. Agora, se você não for utilizar a API do Mercado Pago, quiser colocar o seu Pix próprio, você vai digitar a chave Pix aqui. E aqui vai aparecer a chave que tiver digitada. Qual a diferença? A diferença é que ele não vai, né, dar baixa automaticamente no pedido, tá? Então, se isso acontecer aqui, ó, né, ele não tem como fazer a verificação do seu banco, da sua chave Pix. Então, o cliente vai conseguir concluir o pedido e você vai ter que aguardar o comprovante dele e dar baixa manualmente. Então, é muito interessante vocês utilizarem a API do Mercado Pago aqui, né, para otimizar esses recebimentos via Pix, porque aí ele já faz a verificação automática, dá baixa e deixa aquele pedido como pago, tá? Como eu não vou pagar nada aqui, eu vou clicar em crédito e vou concluir o pedido. Quando o cliente concluir o pedido, ele é redirecionado aqui para a tela de acompanhamento do pedido, né? E aqui ele vai mostrar qual é a numeração do pedido naquele dia ali para ele, quais são os detalhamentos aqui do que ele pediu e os status. Status esses que podem ser alterados aqui, ó, através do painel, né, do gestor. Então lá vai ter alguém gerenciando esses pedidos que vão chegando aqui, ó. E aí tem, deixa eu ver qual foi, eu nem lembro qual foi aqui, foi um de 37. Então, é esse aqui no último, tá? Porque já tem outros pedidos aqui que foram feitos também, né? Então, tem esse pedido aqui, 37. E aí, vamos supor que esse pedido foi aceito, ó. Então, ele vai clicar aqui para poder deixar ele como aceito. Mudou aqui, ele já vai mudando, né? Que fica atualizando o tempo todo. Então, daqui a pouco ele já muda o status para o acompanhamento aqui do cliente, tá? E aquele cliente também que fez esse pedido, ele já vai recebendo as notificações do pedido lá no WhatsApp dele. Eu só tenho que olhar aqui se eu vou dar pausa aqui para ver se eu coloquei, tá, essa API aqui, está integrada. Então, vamos lá, puxei um pouquinho aqui para não mostrar as conversas, né, mas está integrado, tá vendo? Vai vir as informações aqui do delivery, né, as informações do pedido e o detalhamento do que ele pediu, tá? Então, vem toda a estrutura aqui, né, já, e o link também para ele acompanhar, se precisar, o link aqui para ele poder fazer novo pedido. Então, já está tudo certinho ali, ele já vem com esse detalhamento aqui. Deixa eu voltar aqui para o painel. Pronto.
Depois eu mostro outras situações ali, mas aqui quando ele sair para entrega, ele também é notificado, e aqui vai tendo os status dele. Ó. Se esse pedido não está pago, aqui fica o botão para dar baixa nele. Ó. E aí você tem que confirmar aquele pagamento, né, no final ali, antes de concluir tudo, tá? Porque se o motoboy entregou lá e fez o recebimento, aí tem que ser dada a baixa aqui automática. Se foi Pix, não, isso já vai ser feito automaticamente aí dentro do sistema, desde que esteja utilizando a API, conforme eu expliquei. Aí quando o produto entrar em preparo, ó, ele vai mostrar aqui, né, para poder mandar ele para entrega, vai selecionar um entregador, tá? E esse entregador, ele vai receber as suas comissões ali também, daqui a pouco eu falo disso, e aí o pedido saiu para entrega. Com isso, ele já notifica o cliente, alertando ele que o pedido dele saiu para entrega. Tudo aqui automatizado. Esses entregadores, eles são cadastrados aqui, ó, em funcionários, né? Então nós temos a opção de cadastrar os profissionais aqui, tá? E definir essas informações para eles. Então aqui ele já fica cadastrado, né? E ele vai então ele vai ser apresentado ali, né, dentro do sistema, tá? Então fica aqui os detalhes aí dele, né? Todos os dados, como eu falei, são fictícios aqui, tá? Então você consegue fazer esse cadastro. Depois eu mostro a gestão dos recebimentos, né? Então vai ter aqui os recebimentos relacionados aqui aos entregadores. Se eles tiverem acesso ao sistema, aqui em usuários também você pode definir as permissões, tá? O que cada um usuário vai acessar aqui dentro do sistema. Então quais dessas opções dos menus eles vão conseguir. Às vezes você quer cadastrar um outro usuário para poder te auxiliar aí na gestão, então isso também tem aqui já. Quando eu marcar aqui, ó, que o pedido está entregue, né, finalizado, ele já sai daqui, tá? Então essas são as etapas, né? Aqui tem também a opção de gerar comprovante. Eu não falei ali, mas é porque aqui, quando o pedido chega, ele já é impresso. Então eu vou ter que gravar para vocês poderem ver com o celular, tá? Essa situação. Vou abrir ele aqui. Então, vamos lá, eu estava preparando a impressora aqui, ligando ela e conectando também aqui a gravação para poder mostrar para vocês, tá? E eu utilizo essa impressora aqui, ó, Bematec MP4200, que é uma impressora térmica, pode ser qualquer outra, tá? Ela é de 80 milímetros, então ela fica muito bem ali, o tamanho do comprovante, então é uma dica aí para vocês quanto à impressão do cupom, tá? Desse comprovante aqui, um comprovante não fiscal. Quando um cliente fizer o pedido, vamos fazer aqui, ó, deixa eu finalizar aqui novamente. Então, vou voltar aqui para poder fazer um novo pedido. Esse pedido, automaticamente, ele vai chegar aqui. Ó, inclusive, tem uma situação que eu tenho que falar antes, que é das configurações aqui. Ó, que é isso aqui. Quando o pedido chegar no balcão, eu já quero que ele seja impresso. Então, aqui ó, tem uma configuração. Impressão automática, nós vamos ter que colocar assim, tá? Então isso aqui tem que ser colocado para ele poder chamar ela. Essa opção precisa estar. E tem uma outra configuração que é feita também no browser, né, que é habilitar um recurso lá para o navegador chamar a impressão automática, tá? Isso também tem um vídeo aí onde eu ensino a fazer isso. Então eu vou deixar aqui como sim e vou salvar. Acho que ele não vai permitir eu salvar aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, é porque eu tiro essa opção para os testes, justamente para os alunos não desconfigurarem o sistema, né? Então eu vou ter que fazer essa alteração aqui, liberar isso aqui, só para me alterar esse recurso e já retomo. Então, eu estava configurando aqui, vou mostrar para vocês, tá? O que tem que estar configurado para a impressão automática dos pedidos ali acontecer. Essa opção de impressão automática, ela tem que estar igual a pedidos, tá? Então, se tiver aqui, ó, site pedidos, aí ele faz a chamada para poder fazer a impressão automática, né, a partir dos pedidos que são feitos. E isso vai funcionar como? Então, isso aqui é uma das coisas que tem que estar configurada aqui, né? Se tiver em sim, também ele faz impressão automática, tá mais aí de recibo e outras situações. Ele não vai fazer a impressão dos pedidos quando eles forem feitos automaticamente pelo site. Eu mostro ali. Então, se você não gostar da estrutura que eu vou mostrar agora, é só deixar em sim, que aí para recibos e outras situações que são utilizadas a impressora térmica, ele faz a impressão automática, mas aí no caso para os pedidos não. O que seria essa impressão de pedido? Vamos lá. Eu vou vir aqui para pedidos e aqui ele fica buscando, né, todos os pedidos ali que foram feitos, os pedidos novos que chegam. Eu vou criar aqui um novo pedido, vou colocar aqui um sanduíche. Pronto, vou colocar também uma bebida. Ok. Aí feito isso, vamos finalizar aqui um pedido, simulando um pedido a partir do cliente. Deixa eu colocar aqui um número, um nome, como eu limpei aqui tudo, aí acabou que ele não guardou, tá? Mas ele já vai guardar aquela informação ali quando você fizer um primeiro pedido, né? E depois os demais ele já armazena, né, essas informações ali para sempre ficar com ela guardada. Então eu vou deixar aqui delivery mesmo,
Vou avançar, vou colocar aqui débito e vou concluir o pedido. Na hora que eu concluir esse pedido, eu vou começar até a gravar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela. Colocar aqui a minha câmera do lado, tá? Para vocês poderem visualizar aqui o que vai acontecer. Então eu vou jogar isso aqui para o lado. Estou utilizando um espelhamento aqui da impressora. Mas é mais para quebrar um galho aqui mesmo para mostrar. Então olha aqui, ó. Ele já finalizou lá, tá vendo? E na hora que ele finalizou o pedido, ele já recebe aqui o comprovante. Então